ela sempre dança. Deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos recebendo novamente uma querida convidada que deu muito o que falar, né? Em alguns aspectos que vocês adoraram, e nós trouxemos algumas pautas bem importantes para este outro episódio. Então, recebam e seja muito bem-vinda. Eu ia dizer, demos boas-vindas, mas é isso. Seja muito bem-vinda, querida Leila. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco com o teu público sobre esse assunto que me encanta e encanta a todos nós há tanto tempo, né? Que é a joalheria, né? Mas a joalheria vista e entendida, né? Com um outro olhar que vai além da estética. É maravilhoso, isso que tu trouxeste desde sempre, que é o que a gente quer abordar aqui. A Leila é designer de joias personalizadas, então a gente vem desmistificando isso, que é sair dessa coisa da mulher fútil, posso dizer assim, e dessa coisa assim, mas então se tu usa joia é isso, ou se tu usa bijuteria tu é isso, né? Eu sei que a gente até já falou de algumas coisas, mas tu sabes que eu tenho algumas questões na minha cabeça que martelaram até o nosso encontro. Por que, por exemplo, uma joalheria como a Vivara, ela sendo bem vista, como eu acho que é, né? Porque eu não sou uma grande conhecedora, por que ela entrou no mercado da prata, por exemplo, né? Abriu a linha Life by Vivara. Assim, foi uma questão de tendência, na tua opinião? Foi uma questão de público, na tua percepção, né? Ou se tu tens uma informação mais qualificada, né, do que a minha? Uhum. Então, a prata, como a gente falou no episódio anterior, né, é um metal precioso, né? Ela é mais em conta a sua cotação do que o ouro, né? Mas é um metal precioso. Eu até acho que eu comentei no episódio anterior sobre outras joalherias internacionais, inclusive, né, que trabalham com a prata também, como a Tiffany, a Cartier, a própria, no Brasil, agora falaste Vivara, a Gaster, todas têm uma linha de prata. A Gaster eu não sabia. Contemplam a prata por ser um metal precioso, né? Antigamente as moedas eram feitas, né, cunhadas em metal precioso, que era a prata, também o ouro também, em alguns momentos, né, da história, e é um metal precioso sempre desde então. Claro que o ouro, né, ele nos salta aos olhos, ele não tem aquele detalhe da oxidação em contato com a pele, com o tempo, ou mesmo guardado no porta-joias, como a prata, né, tem essa questão de entrar em contato com a pele ou com ar e passar um pouco dessa... mudar sua aparência, né? O ouro já não tem essa questão. Mas as joalherias em si, elas contemplam a prata justamente por ser a prata um metal precioso também, né? E no caso dessa linha da Vivara, é uma linha bem bacana, porque eles atendem o público jovem, que muitas vezes, assim, tá começando a compor um porta-joias, né? Vamos falar de um conceito, assim, jovial também. Então, são peças que podem ser mais acessíveis, são peças colecionáveis, porque tem os pingentes, né? Se eu não me engano, é a pulseira, né? Que tem os vários pingentes. Isso aí. Então, é um produto em um metal que atende muito bem esse público jovem, né? Que gosta do colecionável, que investe em mais quantidade também. Eu ia te dizer a quantidade, porque isso é uma coisa. Hoje eu vim bem provocativa. Hoje eu vim, até falei pra ela, logo que ela me encontrou. Porque assim, hoje eu tô com um anel que acho que é Maria Dolores também. Pode ser. Agora já vou olhar sim. aqui, Maria Dolores, sim. Porque tem aqui como é que a gente chama? A marca. A marca, né? Mas tem um negócio, não sei o que, grama, né? Tem outro nome também. Enfim. Agora me fugiu. Mas assim, é um anel que, como a gente falou, tem toda uma composição, tem o agregar do valor. A assinatura da Isso, design. a assinatura que já agrega o valor, Isso. né? Mas eu tô com um par de brincos que a minha cunhada que fez, né? Que tem também vindo muito forte uma tendência handmade, né? Que nada mais é do que feito à mão, de uma forma mais caseira.
E que a gente vê muito isso nas famílias, uma questão até de mais carinho, de uma coisa, de pessoas trazendo também, desde a pandemia, percebi uma coisa mais forte, né? Assim, sei lá, tornou um hobby, virou profissão, porque pessoas perderam empregos também, e daí, né? E no caso da minha cunhada é um hobby. Mas assim, eu, que era uma pessoa realmente preconceituosa, e até não era nem preconceito, falei errado. Eu tinha alergia. Ela me deu de presente. E eu uso e amo. E como hoje eu coloquei uma composição com rosa aqui, eu falei, eu vou dar uma provocada na Leila pra gente falar um pouquinho disso, porque também faz parte, afinal de contas, o carregar. Tô falando besteira ou não? Não, de jeito algum. Então, existe um pouco de preconceito que diz assim, quem usa joia não usa bijuteria, né? Por exemplo, mas eu vou lembrar aqui que Chanel, a estilista francesa, que foi um ícone lá nos anos 20, já dizia, né, que o que importa não são os quilates, mas sim o efeito. Tanto que ela misturava pérolas verdadeiras com pérolas falsas. Por quê? Pela questão do efeito. Né? E também da grana, né? Vamos combinar que devia ser uma careza, né? Uma careza ótima. Sim. Mas então, ela tendo acesso, né? Trabalhando com moda, já era uma designer, né? Ela começou como designer de chapéus, então, mas também foi uma designer de joias. Ela teve coleção de joias e bijuterias. Pasmem com isso. Que se chama em francês bijou fantasie, né? Que seria joia fantasia, porque se aproxima de uma joia, mas não é a joia porque, mais uma vez, não é feita integralmente material precioso, né? 100% ouro, 100%, no caso da Chanel, digamos, uma pérola verdadeira. Será né? que também não tem essa licença poética do tipo assim, no caso desse brinco, eu estou usando o brinco aqui como um exemplo, mas uma licença poética para dar uma extravasada, para usar uma coisa um pouco mais né? Porque a joia, ela remete a uma coisa mais clássica, mais dentro de um padrão. Sim, se a gente falar da joia, da joalheria clássica, né? Sim. Mas, por exemplo, esse brinco, como é que ele poderia ser interpretado se ele fosse joia, né? Ele seria todo ele construído com uma gema próxima dessa coloração. No caso aí a gente poderia ter uma rubelita, que é uma pedra que eu diria que é uma prima do rubi. Prima por quê? Porque ela não é vermelha, ela tem puxa mais para um rosado, né? Então as franjas do teu brinco e toda a construção dele, né, que é nas contas de miçanga, seria construído em pequenas esferas dessa pedra, né, por exemplo. E aí quando tu falaste assim de segurar, né, a peça, de carregar a peça, né, quando a gente fala em segurar, carregar, né, se vestir, se está de acordo, né, se combina com a pessoa. Tem muito de personalidade, obviamente, né, de se identificar nesse caso com a cor, com o movimento que as franjas fazem, né, que tem toda uma questão de personalidade, de estilo aí que se chama glamour, né, que é a personalidade da Kelly, né, para o uso, né, no caso aqui especificamente de joias e bijuterias, né. Então essa questão da personalidade conta bastante também neste carregar, né. No caso Chanel, que a gente deu o exemplo, Chanel é uma estilista mais clássica, né, uma referência da elegância, carregava muito preto e branco na sua imagem, aquela questão dos tailleurs, do escarpin, né, enquanto sapato, as pérolas brancas sobre uma roupa preta, né. Então, ela foi um ícone da elegância, mas ela sabia compor muito bem as bijuterias com as joias, porque visualmente, de fato, né, tu não consegue distinguir. Eu mesma, quando vou fazer uma identificação na oficina, por exemplo, até do metal, se é uma peça muito bem banhada, folhada, ouro 18, ela precisa passar por um teste. Se ela não tem aquele sinal, né, de que o banho está saindo, está descascando, ou está ficando
enfim, trocando a coloração, a gente Sim. precisa fazer um teste com produto químico para identificar se é folhado, né? Porque aí vai ter um outro metal abaixo ou se é ouro. Tá. E esse por teste, ele é exemplo. tipo aquele que eles fazem na caixa, quem nunca penhorou. Fica essa dica aqui, tá? Porque Pode ser, acredito que sim, que é um teste porque o químico. pessoal, eu ia dizer, lá no penhor da caixa, gente, sério, isso aí é uma história para outro momento, mas é verdade. Eles colocam eles pingam ali uns produtinhos e aí esfregam assim o metal, é tipo isso? Sim, é um produto químico que ele vai revelar, desvendar se aquele metal é um ouro 18, né? Isso, tá. Ou até, dependendo da coloração que ele fica, qual é a graduação desse ouro, né? Se é 16, se é 14, 12, porque conforme ele vai ficando mais vermelho, vai baixando essa graduação, né? Digamos assim, explicando um pouquinho a grosso modo. Sim, mas muito né? legal isso. Ou se é ouro de fato, né? Porque aí vai reagir de uma forma diferente, né? Não vai aparecer essa coloração, enfim. Mas o que eu quero dizer com essa explicação é que visualmente a gente não consegue distinguir, né? Então, de peças bem banhadas, que são os folhados, se são joias ou se são bijuterias. No caso de um brinco como esse, tem um efeito muito bacana, que ficou super bem harmonizado com a maquiagem, né, que a Kelly fez, que tem todo esse aspecto mais glamuroso, né, da personalidade de estilo, né, que entrou com os tons da roupa, então tem toda uma harmonia pela repetição, e que tranquilamente, se a gente fosse traduzir numa peça de joalheria, usaríamos com certeza uma gema preciosa que se aproximasse mais desse tom. Eu já fiz em joia um par de brincos para uma cliente que tinha uma bijuteria que ela amava, na cor do verde mar, assim, mais ou menos. E era uma bijuteria que se estragou porque perdeu o banho, perdeu algumas peças, enfim, né? Era um par de brincos. E ela me falou assim, tu conseguirias reproduzir, aí não entra design, né, porque a peça já tinha um design. Sim, só reproduz, deve ser um desafio nela. Tu gostaria, o desafio maior foi porque ela me perguntou assim, tu conseguirias reproduzir esta peça utilizando gemas naturais, e aí o ouro 18, representando essa peça em uma joia? No caso, o meu trabalho não foi de design, né? Porque o design estava pronto ali da peça, e eu não poderia fugir do design daquela bijuteria, porque eu não estaria sendo fiel ao pedido da cliente, que era o projeto de produzir uma bijuteria afetiva num novo projeto, porém no projeto de joalheria. O meu maior desafio, sendo a mediadora deste projeto e não a designer, né? Eu fui a designer que assinou a mediação, digamos, desse projeto. A mediação, né? Perfeito. Porque eu não desenvolvi, não criei aquele design, né? O desafio maior foi encontrar a pedra naqueles tons. No tom. E lapidar a pedra naqueles tons, né? E aí entra uma das mãos que a gente até pode falar aqui, que uma joia personalizada, ela não é feita a uma, duas mãos, né? Ótimo. Ou duas ou quatro mãos, né? Falando em pares de mãos. Porque entrou o lapidador. Eu encontrei, falando com ele, ele tinha uma ágata bruta. Imagina. A ágata é uma gema que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Ela é encontrada nas cores naturais, no cinza, preto, marrom, branco e acinzentado. Ela é mesclada, né? E ele tinha uma ágata que tinha, assim, do branco indo para um verde água, muito interessante e até rara, vou dizer que eu nunca mais vi uma ágata igual aquela. E ele conseguiu, com aquela ágata bruta, lapidá-la, que é dar o formato, o corte, igual da bijuteria que ela tinha. E tinha umas gotas também de cristal incolor, e ele também lapidou as gotas para que a gente pudesse, então, traduzir aquela peça bijuteria numa peça de joalheria 100%, aí, né? Mais uma vez aqui frisando o conceito de joia pelo tradicional, né? 100% feita aí com ouro 18, com pedras preciosas e todo o acabamento de uma joia. Então, são exemplos onde a bijuteria transita, né? Aí no universo da joalheria 100% joia, no caso, né? Eu vejo que tem uma coisa daí da tua personalidade, que é o afeto em tudo que tu fazes, né? Se eu estiver errado, tu me falas. Mas o que eu percebo, né? E daí é bem Kelly.
tu tens um afeto por isso tudo. Isso em algum momento te atrapalhou em desenhar uma peça ou em reproduzir alguma coisa, algum pedido de algum cliente? Porque assim, como tu coloca muito coração, e tu é muito coração, né, Leila? Vamos combinar. O que é muito lindo, tá? É que capricorniana, né, com lua em Áries, ela tem muito terra, né, nesse negócio. Mas assim, é muito legal isso, a tua entrega ela é muito forte. Então essa entrega que eu vejo que tu tens, ela tem uma coisa de também, talvez até demandares mais tempo para este cliente, entenderes a demanda, entenderes a questão do porquê, do não porquê. Então, assim, já teve alguma coisa que tu disseste assim, bah, eu vou fazer só pela grana? Ou tipo assim, não vou fazer porque a grana não vai valer a pena? Vou te dizer assim... Sabe aquela coisa, a grana não paga? Tipo isso, né? Sim, a incomodação. Eu tô arrumando a minha meia, gente, porque pelo amor de Deus, se vestir no inverno, em nome de Jesus, né? Tá? Pela questão de repente se incomodar com o projeto, com a cliente, alguma não, coisa eu assim? acho que não. Eu me refiro a ti. Tu fica de bem contigo mesma. Porque eu vejo que tu te cobra demais. Tu tem uma régua alta, né? E como tu coloca muita alma em tudo que tu fazes, eu fico pensando assim, a pessoa te faz um pedido, aí tu pensa assim, mas eu vou assinar esse pedido. E eu não quero a minha assinatura nesse pedido. Olha, nunca aconteceu até agora. Tô aqui tentando lembrar. Nossa, então você tá Não. muito abençoada, né? Porque assim, eu tô passando... Não, tô pensando, mas tô nesse tempo pensando... todo. Não, porque eu fico pensando, sei lá, o Afrodite às vezes a gente traz momentos da sexualidade das pessoas no geral. Sei lá, eu já vi coisas, né, de casais quererem eternizar numa joia momentos, né, ou um momento sexual, ou uma situação, ou o seu amor em forma de uma condição sexual, sei lá eu, né, se é uma posição, tô viajando aqui. Mas eu tô dizendo assim, sei lá, se apareceu alguma coisa muito esdrúxula, né? Não. Tô tentando lembrar, pensar, mas não, assim... Mas é que eu acho que tu lembrarias, porque... porque é uma questão muito peculiar. Pois é. Mas tu falaste da questão afetiva, do coração, né? Isso sim eu tenho um exemplo, porque talvez, nesse sentido, talvez as pessoas, quando me procurem, já tenham uma ideia do meu trabalho, da minha personalidade. Não sei te dizer agora, assim, os motivos, né, pelos quais eu não tenha, talvez, feito um projeto, assim, ainda assinado. Primeiramente, equilíbrio é uma coisa muito importante, né? Por mais que no meu caso, assim, eu me envolva bastante, tenha bastante afetividade, tem que ter um equilíbrio, né? Assim, entre o racional e o emocional, Sim. porque a gente está falando de uma peça que tem investimento, né? Tem credibilidade, tem afetividade. Muitas vezes é uma peça que eu acho que eu falei no episódio anterior, de um anel que tinha uma pedra de esmeralda que tinha pertencido à mãe, né? Da cliente. Não, acho que esse tu não falaste, tu falaste do marido, que era uma joia do marido que ela só queria deixar lá. Da pérola trincada. Isso. Tá, então, esse também são exemplos onde tem muita afetividade do cliente já ali. Então, talvez tu atraia isso. Aí a minha responsabilidade em assinar aquele projeto é maior. Mas é claro que eu tenho que ter o equilíbrio. A da pérola trincada, né, que foi que a gente falou, então... Eu tive a responsabilidade de dizer, dona Renê, essa pérola está morta, porque o nácar superficial está trincado. Se for usar um anel, a senhora vai perder essa pérola. E foi que ela quis usar a peça apenas, não usar de fato, mas ter um anel que guardasse aquela pérola com uma lembrança afetiva. Então eu vejo que as pessoas me procuram muito com essa conotação, com essa ideia, né, de eternizar histórias. Talvez tu tenhas também desenvolvido a tua marca pessoal muito fundamentada nisso, né? Acho que tanto que o coração é o meu símbolo. O coração é um coração estilizado, né? Porque a metade dele é um diamante, são as linhas que vão formar o diamante, e a outra metade é um coração que puxa para a sobrancelha aqui, porque eu tenho a questão do visagismo, muito legal, do muito rosto. lindo, muito lindo. E aí o projeto que possa assim, se enquadrar um pouquinho nessa questão
é o projeto que tem a ver com o coração, né? Tu falou de casal, né? Eternizar um momento de casal. E que foi a Vandressa, inclusive, quando casou. Né? Ela queria um par de alianças em ouro branco. E que tivesse muito a cara dos dois, né? E a Vandressa era super descolada, trabalha com imagem pessoal. Maravilhosa, morro de saudade. Super cheia de conteúdo, né? Então, qual foi a ideia que eu tive? De trabalhar a questão do coração de uma forma bem prática, mas que representasse muito os dois. Que foi o quê? Os dois tiveram que me trazer um exame de cardiograma. Que máximo! Muito personalizado mesmo, né? Isso é real, tipo assim. Exato, mais personalizado que isso, impossível. Porque era o exame, né, de eletrocardiograma, aquele que a gente faz no coração, que tem, né, aquele intervalo, zigue-zague, né? O dele e o dela. O que eu fiz? Qual foi a ideia que eles compraram e que eternizou, né, o momento do casamento, da união deles, então? Foi transcrever um trecho do exame dele na aliança dela e vice-versa, da dela na aliança dele, representando que aquele trecho do eletrocardiograma representa os seus batimentos quando eu vejo ela e quando ele me vê. No caso, né, quando os dois se enxergavam, que é a questão do sentimento. É mais personalizado quando falar, gente. Mas super a tua cara isso, assim, eu te vejo literalmente trabalhando dessa forma. Sim, então assim, agora tu falaste de casal e momento, coisa, me veio isso. Foi o mais diferente, mais personalizado, mais diferente que eu fiz em termos de projeto que eu assinei. E que tem, assim, uma responsabilidade também, porque eu disse, eu tenho uma ideia um pouco maluca, se vocês comprarem a ideia, vai ficar muito legal. Sim. Acho que vai ficar muito legal. Top, entendi. Não, a gente estava falando uma coisa um pouquinho antes, logo antes de começar a gravar, que foi assim, eu brinquei mas falando a verdade, que é assim, a gente, duas mulheres bonitas, falando sobre joias. Então, assim, obviamente as pessoas de cara já taxam que são duas mulheres fúteis que não tem o que fazer na vida, ficam gravando podcast falando de joia. Ou seja, né? Que ostentação. Ou seja, né? Vocês estão cagando pra enchente, vocês estão isso, vocês estão aquilo. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sou uma mulher que eu tenho ranço de ostentação. Por quê? Não confundam, né, ostentação com ter bom gosto, que eu acho que é uma outra coisa também bem importante da gente deixar claro aqui. Ostentar, para mim, e eu quero trazer isso para nossa discussão aqui, ostentar é algo vazio, é algo que tu precisa mostrar para os outros, né, do tipo, eu preciso que alguém veja o que eu estou fazendo. Eu não preciso disso. Eu me vendo no espelho com as minhas coisas, tá tudo certo. E pode ser um pijama tigresa, como meu irmão me viu outro dia, falou, claro que ela não ia ter um pijama tigresa normal, teria que ser com uma cor diferente, né? Mas assim, não é ostentação, eu acho que tem gosto, tem N coisas envolvidas aí. Mas assim, a ostentação por si só, isso presente na tua trajetória, isso é parte do teu dia a dia no design, assim, na coisa da convivência com as pessoas e os teus clientes, ou isso é muito mais ainda uma coisa que só as pessoas pensam? O que tu acha que é isso? Porque tu não é uma mulher de ostentação, mas obviamente que tu sofres isso, ou eu tô errada? Vou explicar em dois momentos, né? Porque tem dois assuntos que se cruzam aqui, né? Essa questão da ostentação linkada à joalheria, através de um olhar mais fútil, né? Trazendo para o ramo. E a questão que a gente sofreu no nosso estado, essa questão das enchentes, tudo mais. Então, assim, na história da joalheria, a joia, o uso da joia, como surgiu, está muito conectado, sim, é uma questão de status, de poder, de embelezamento e de exclusividade. Por quê? Porque na sua história, a gente vai ver lá as grandes civilizações da antiguidade, o Antigo Egito com os faraós, depois os gregos que exaltavam a beleza do corpo, usando as joias, homens e mulheres,
Depois Roma, apesar de ser mais bélica no sentido de expansão de território, né, de conquista de território, ainda assim teve uma sua joalheria mais tardia, mas teve um espaço da joalheria porque eles usavam o ouro para financiar as guerras, né, na Roma Império. Mas ainda assim teve a sua joalheria tardia, o seu destaque também, onde os imperadores usavam as suas coroas de folhas de louro, de ouro, né? E as mulheres usavam também as joias para, naquele momento, ostentar o título, né? Junto ali com o imperador e tudo mais. Então, ao longo da história, da trajetória, né? Digamos assim, da joalheria, a gente acompanha e percebe muito a presença dessas questões que são um denominador comum em várias etapas, em várias fases da história. Né? Embelezamento, porque em primeiro lugar uma joia foi criada para embelezar a imagem pessoal, é um adorno, né, é um objeto de adorno pessoal, né? Porque se estivesse numa vitrine, eu sempre digo, né, se estivesse apenas na vitrine de uma loja, é um objeto de decoração, mas quando alguém veste, é um objeto de adorno pessoal. Né? Então, primeiramente foi criado para isso, para embelezar a imagem pessoal. Segundo, questão de poder, né? Porque sempre esteve atrelado, tirando a parte da pré-história, né? Onde o homem primitivo usava o que encontrava pela frente, já começou uma questão de uma necessidade de adorno, mas ali é um período, né, pré. Mas depois não, depois a gente tem toda essa questão de embelezamento, de poder, exclusividade. Lá na Idade Média nós tivemos um imperador, o Justiniano, que ele decretou que apenas ele, a sua família da realeza, e aí o clero, na época que governava junto, que, né, era o poder papal, né, poderia usar pérolas, safiras, rubis, as gemas mais preciosas. Isso por quê? Porque destacava ainda mais a exclusividade do poder, né? Exclusividade e poder. Então, empoderamento, poder, embelezamento, status, tudo isso teve sempre atrelado à questão do uso da joia. Né? Se a gente vai em museus, aí nos museus aí pelo mundo, a gente sempre vai ver joias preciosíssimas, lindíssimas, mas sempre, se tu for ver, era de alguém da nobreza, alguém da realeza, né? De personagens históricos assim. Então, vindo desse histórico todo, né, trazendo para o nosso mundo hoje, às vezes eu escuto, sim, essa questão, dessa relação de futilidade com quem usa, com quem trabalha nesse ramo, muitas vezes. E aqui eu trago um questionamento, ou talvez até uma reflexão. Se tu pegares um porta-joias, tá? E tu construir um porta-joias desde o teu nascimento, digamos que, né, tua família assim, vou presentear meu filho, minha filha, né, com peças, construiu aqui o porta-joias dela, né, pessoal. Então, tu vai ter lá, de repente, um alfinete de segurança da fralda, com a medalhinha do batismo. Nossa, gente, essas tu coisas... vai ter, aos 15 anos dessa filha, um anel, Tá, esse que daí... representa Tá. a transição da infância para a mocidade. Talvez mais tarde, aos 18, um anel de debut, que a gente às vezes ainda, né, quem segue as tradições ainda adquire. Mais tarde, de repente, uma joia ou anel, né, eu vou chamar de joia ou anel, porque nem sempre é um anel, nos tempos atuais, de formatura. Mais tarde, tu terás, de repente, um anel de noivado, no pedido de casamento, né? Talvez antes até o de namoro, que está sendo muito usado, as alianças de compromisso isso. Em prata e não em ouro. Boa lembrança. Em prata, por quê? Porque é um relacionamento novo, mais sério que um simples namoro, mas também não é um noivado. Mas não é um noivado, tá no meio do caminho, né? É tipo assim, a gente pode acabar também a qualquer momento, não fique tão feliz. Brincadeira. E aí depois, então, de noivado, como eu tinha dito, as alianças de casamento, alianças de bodas, de comemoração, de renovação de votos. Então, aqui eu trouxe neste porta-joias construído aí ao longo de uma vida de uma mulher, digamos assim, né? Que foi o exemplo que a gente começou dando aqui das mulheres que usam joias e que são, às vezes, associadas, né, à questão de futilidade e tudo mais. Eu trouxe o que nesse porta-joias? História, afetividade, memórias
E tu não pode associar isso à futilidade. Porque a gente está falando de sentimento, a gente está falando de... É como se fosse um álbum de fotografias contadas. Que inclusive casa no porta-joias. com a questão do que a gente viveu aqui no estado. Porque muitas pessoas ficaram assim, não me importam os móveis, mas e as fotografias, os Nossa. álbuns, A história. a memória que ficou, tipo, daquele lugar que o meu filho andou, tipo assim, Sim. engatinhou, né? Tô toda arrepiada, assim, só de Assim, falar. emociona. Então, a joia, ela também tem isso. Então, quando a gente fala aqui pra vocês, né, e parece que a gente tá num lugar diferente de vocês, a gente não tá. Eu falei ainda, eu repeti a frase que eu já falei pra vocês em outro momento. Quem não foi atingido direta, foi atingido indiretamente. E olha, eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu ouso dizer que indiretamente é tão difícil, porque a gente se sente tão incapaz, tão impotente, porque a gente sofre, a gente chora, a gente quer poder ir lá, meter a cara, sabe, e fazer as coisas, e a gente não consegue. E é muito difícil. E aí tu vê pessoas próximas e tu quer ajudar todo mundo que tu conhece e tu não consegue, porque afinal de contas tu tem que fracionar aquilo dali, né? Então, só pra gente dizer assim que como nós somos sem mimimi, eu precisava trazer essa questão da ostentação, que a vaidade, o autocuidado, melhor dizendo, né? E aí cada um sabe de si. Se vai tomar um espumante ao invés de comer, se vai comprar uma bota, como eu sempre fiz, né, ao invés de comer, ou vai comer um miojinho básico. Não interessa, cada um faz as suas escolhas. Eu acho que o julgamento ele não é legal. E trazendo de novo a sororidade, né? Porque falar de fora é muito fácil, mas viver a tua vida, ninguém vive. Então, assim, emprestem-se, né? Aproveitando aqui, para o outro, né? Para a outra. Acho que aqui eu sempre trago essa coisa, eu não sou muito de levantar bandeiras, mas na sororidade ela tem me incomodado, tem me dado um rancinho, então eu tenho levantado bastante. Mas Leila, tem uma outra coisa que eu Se me não sei... permite só falar antes que eu Claro, não esqueça. por favor. Tu falaste uma coisa que é muito bacana e que está super atrelada ao uso da joalheria e que isso também não é futilidade, que é a questão da autoestima. A autoestima é algo muito importante. Pensa-se nos dias que tu não está te sentindo tão bem, né? Que tu vai fazer a unha, vai ali fazer a unha, né? Coloca o teu acessório, que não necessariamente é uma joia, mas pode ser uma bijuteria que tu te identifica e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Daqui a pouco tu mistura joia e Exato! bijuteria, mas tu tá o quê? Te cuidando, né? Tu tá... aí a vaidade do bem que eu chamo, né? Aquela que te motiva, que te leva para frente, que tu te arruma e sai, vai trabalhar, vai viver aquele dia que é importante, né? Que cada dia é um dia, né? Então isso é importante e a joalheria ela nos ajuda nesse sentido a compor, né? Te ajudando a elevar a autoestima também, principalmente falando aqui das mulheres, né? Que quando a gente tem essa imagem, podendo ter essa imagem atrelada, de repente a algo, né? Mas joia é futilidade ou não é uma coisa de, né? Que... Não, ou até como nós comentamos durante o mês de maio, que aconteceu ali toda essa função e aí eu fui no salão fazer um serviço, enfim, consumir um serviço e aí eu comentei com a Leila assim que eu cheguei e me senti muito mal e que daí uma profissional me disse, olha, se não fossem clientes como tu, eu não teria que comer no final da semana. Então é ressignificar algumas coisas. Porque eu saí de casa pensando, nossa, eu sou a pessoa mais, né, assim, sem noção da vida. Só que assim, também para eu ajudar pessoas, eu precisava estar bem comigo. E isso é importante para mim. E tem mais uma questão agora que eu gostaria de falar, não esqueça o fio da meada. Vai lá, o espaço está aqui. Que tem a ver muito com o que tu falaste agora, essa questão também, e também está atrelada à joalheria, que é o meu ramo, né? Eu dou aulas, ministro aulas falando sobre imagem pessoal e o uso das joias com outro olhar que vai além do olhar da estética, né? Que é um olhar de comunicação, é um olhar de afetividade, é um olhar estratégico para usar na imagem, enfim, tem várias questões. Mas trazendo para essa questão da retomada do Estado, mais uma vez a joalheria também não é futilidade, porque nós temos, através da produção de uma joia personalizada, que aí eu posso falar
de cadeira, né? Porque eu vivo isso e agora a gente está com questões de retomada lentas, né? Mas a cadeia produtiva da joalheria personalizada tem uma equipe de pessoas por detrás, né? Vou colocar aqui a designer que faz o projeto, desenha, né? Tem toda a concepção ali da peça ou das peças, se for uma coleção. Temos o ourives, que é quem confecciona, né? Funde o metal precioso, confecciona a estrutura da peça em metal. Temos o cravador, o lapidador das pedras, que é quem vai dar forma, pegar uma pedra bruta, dar a forma, né? Indicada ali para fazer aquela joia, né? Pensando numa peça aqui que está sendo produzida. Temos o cravador, que vai pegar essa peça ou essas pedras, essa pedra ou outras pedras para esta joia e vai cravar de uma forma artesanal também. Tudo aqui é Produção artesanal. Artesanal, handmade, né? E então, olha quantas mãos. E depois ainda volta para o ourives para dar toda a questão do acabamento, toda a questão da finalização, polimento, toda, né? Vejam a cadeia, né, que a gente está falando aqui de pessoas envolvidas. Então, quantas pessoas tem por detrás trabalhando, né? Que trabalham aí na produção de uma peça personalizada. Eu não estou nem falando da indústria. Claro, estou falando só do meu serviço, né? Que é um serviço boutique, né? Que é uma produção menor, centralizada. Se for falar de uma indústria, então, né? Temos mais pessoas ali trabalhando que são responsáveis por famílias, inclusive, assim como as pessoas com quem eu trabalho, que prestam serviços para mim nas concepções dos meus projetos, né, nas idealizações, nas confecções. E que também foram atingidos. Que também foram atingidos e que também têm famílias, né, e preciso... eu tenho um dos profissionais que trabalha comigo que teve a sua casa atingida aqui em Canoas. Então, precisa retomar, precisa trabalhar para pagar os custos para tentar trazer uma normalidade, sim, né? além da moradia, é o negócio, porque o negócio dele está lá dentro. Também. Então, assim, onde está a futilidade desse ramo? Assim, pensando, claro, no que a gente viveu e ainda está vivendo nesse pós, né? Então, assim, em primeiro momento, a história da joalheria nos traz para uma visão. Mas eu acho que, como tudo, né, a gente precisa olhar os dois lados, precisa ter um outro olhar e se dar conta nesse momento aqui, falando muito aqui, né, para o nosso estado e do nosso estado, né, dos profissionais que nos rodeiam, porque o Rio Grande do Sul é um polo gemológico também bem importante. Sim, sim. Nós temos aqui, que eu falei das ágatas, né, na função daquela cliente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul Soledade, que acontece anualmente a Exposol, que é uma feira internacional de pedras preciosas, onde a ágata que nós produzimos é a grande protagonista. Temos também as ametistas, que tu adoras, né? Que são o quartzo violeta, que a gente tem a ametista do sul, que recebeu o nome de ametista por ter muitas minas de ametista ainda, né? Que é uma pedra lindíssima, violeta, de vários tons. Então, o Rio Grande do Sul, ele é um polo gemológico, então ele tem já ambiente, né, para a questão da joalheria. Enfim, eu mesma fiz na faculdade de design de joias, né, bem focado, né? Hoje em dia já existe mais o design de produto, né? Sim, que daí já segmenta, mas é que eu acho que a joia ela te aprofunda mais, com né? certeza, é focado e tudo mais. Então, todo esse contexto nos leva para um outro olhar que vai além desse olhar apenas estético, apenas da superficialidade de usar uma peça ou de criar uma peça para quem trabalha, né? Tem muitos momentos que eu vivi, tanto na joalheria do tio, né, quando eu participei, trabalhei assim, junto ali, quanto na minha própria experiência com os meus clientes, assim, de histórias bacanas, de histórias de afeto, de histórias de importantes de fato, né, para as pessoas, né, como a história da Vandressa do casamento, ali maravilhosa, do eletrocardiograma, né, muito legal, na aliança, enfim, eu posso contar N histórias. Então, acho que é importante falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo ainda, né,
e que, no meu caso, eu trago esse olhar da joalheria, que é um olhar diferente do que pode ser percebido muitas vezes. E como tudo na vida a gente ressignifica. Com certeza. Eu acredito que, independentemente da história, a gente não deva se apegar, né? E pra gente encerrar, assim, eu gostaria de te fazer uma pergunta que tá na minha cabeça já há algum tempo, assim. Se a gente pudesse ranquear as maiores joalherias do Brasil. Ai, é difícil. É difícil? Não, na tua opinião, tá? Não assim, tipo, ou até na tua opinião. Não é a opinião da Leila pessoa, é da Leila profissional. Gente, tô irritada com uma guampa minha aqui, ó. Por isso tô mexendo aqui, tá? Não, é assim, se a gente pudesse pensar, top, essa daqui, por que ela é inatingível ou quase inatingível? Porque tem umas que assim, não dá pra passar nem perto da vitrine, que é capaz do teu celular, por aproximação, ele já apagar, né? No meu caso, não, porque não vai ter limite. Então é tipo isso. Mas assim, como é que a gente elencaria? Por exemplo, por que uma Coliseu não é vista... ela é vista como menos top que uma Vivara? Por que uma Vivara não é igual a uma Gaistern? Porque tu entende essa coisa? Acho que mais por aí. Assim, ó, é difícil falar porque cada empresa tem um perfil. Tem até um conteúdo que eu levo para minhas alunas sobre comunicação, onde eu trago alguns exemplos de joalherias aí ao redor do mundo, onde eu explico um pouquinho sobre o ícone de cada uma. Tá. Porque o ícone é um símbolo que representa o conceito que aquela joalheria trabalha e explora nas suas joias. Por exemplo, Cartier, nós temos a onça, né, que é La Panthère, né, em francês. Então, a onça, ela aparece, a imagem da onça aparece tanto o animal, né, figurando as campanhas, quanto o animal figurando as joias da Cartier. Porque ali está um símbolo de elegância, de poder. Mas dentro... onça é poder, é elegância. Sim, o caminhar Total, gente. Da Pantera. Nem a Pantera. A Pantera. Sim, não, sim. Mas são felinos da mesma família. Exatamente. Né? Então, a Cartier traz isso, né? Aí nós temos a Bulgari, italiana, romana, né, com toda a história etrusca daquela mulher que super se adornava. E aí, o que é a joia Bulgari? Ela é super colorida, ela é bem italiana, bem sanguínea, trabalha muito pedras preciosas. E tem o que como símbolo? A serpente. Tem até um documentário maravilhoso na Netflix que fala da construção de uma peça, conceito, que é uma serpente que tem na boca uma esmeralda, que era um desfile, uma campanha que eles fizeram, com a Zendaya, que é aquela atriz americana. Então, poder, símbolo, a elegância, se a gente pensar a serpente, né, ela tem a sua elegância no seu movimentar. Tem. Né? O movimento dela tem todo o poder. Trazendo para o Brasil a Gaster, por exemplo. Qual é o símbolo da Gaster? A estrela. Porque é uma tradução de Stern em alemão, é estrela, mas também a estrela está muito conectada ao brilho que toda joia tem, né? A questão do universo, das estrelas de fato, né? Então, se eu for pensar em cada uma traz alguma coisa. Todas trabalham com ouro, todas trabalham com brilho, pedras preciosas, o poder da imagem, mas cada uma tem um perfil. Aí eu acho que é difícil de... Entender. O que eu posso te falar, somando a esse pensamento ainda, assim, com um olhar de uma joalheria que me atrai em termos de comunicação, é a Sauer, que é a antiga Amsterdã Sauer, né, aqui no Brasil. Por quê? Porque eles têm uma comunicação muito criativa. Se pegar o feed da Sauer, é verdade. Eles trabalham assim uma comunicação que é totalmente foge do padrão de todo mundo. Isso aí. Padrão de comunicação de uma joalheria. Por exemplo, esses dias eu vi uma cartela de remédio, eu amei aquela postagem, uma cartela de remédios com uma joia, acho que era uma pulseira que estava assim caída por cima, né, como se fosse solta, fazendo uma relação. Eu não li a legenda, mas eu passei para aquela imagem, aquilo me ficou na mente. Fazendo uma relação, tipo assim, então precisa de remédio, usa uma joia que tu vai sentir bem. Isso, sabe? É isso aí.
Sabe aquela imagem que dispensa a legenda? Então, assim, a Sauer, para mim, ela são tem essa assertivos, comunicação muito bacana, muito criativa, sabe? Que te chama a atenção. Então, assim, eu acho que todas elas têm formas diferentes de se comunicar para falar do mesmo produto. E todas têm um perfil, todas têm uma contribuição, sabe? Eu acho que se eu pudesse ter uma joia de cada uma, mesmo sendo designer, eu acho que eu teria por me identificar com pontos diferentes de cada uma. Entendi. Não, achei ótimo isso. Sabe que eu tenho tatuado, né? Na minha formatura, a música que eu escolhi para aquele momento de receber o canudo, né? Foi uma música da Cássia Eller, né? Que o refrão é: sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher. E aí, me falas da Cartier, fico pensando, né? A gente não se identifica com as coisas por acaso, né? E isso não tem nada a ver, porque eu nem sabia Cartier naquela época, mas obviamente eu já tinha, né, um olho além. Porque a gente vai se identificando com coisas ao longo da vida, e isso tem a ver com personalidade. Então, de novo, né, a gente vai repetindo algumas coisas de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente é assertivo em escolhas, seja em bijuteria, seja numa semi-joia ou numa... Como é que tu me falaste? Que não é semi-joia que a gente fala, é numa... Não, a gente usa o termo semi-joia, mas se for levar ao pé da letra, o mais correto é joia folhada. Então, uma joia folhada, ou, né, seja o que for. Mas eu acho que quando tu estás... A Vandressa me disse isso. Quando a gente está vestida da gente mesmo, nossa, a gente está num poder que ninguém tira. Então, o autoconhecimento ele é muito poderoso para isso. Acredito que para ti, enquanto designer de joias personalizadas, ainda melhor ainda, chega uma cliente como a Kelly, imagina, ela chega já dizendo o que ela quer, né? Imagina, deve ser maravilhoso, deve ser muito bom. E uma pessoa que também é receptiva a ideias, como a gente até já teve, já trocou ideias sobre algumas peças, e espero poder também desenhar outras junto contigo, né? Na minha cabeça e, obviamente, com as tuas mãos. Mais um episódio lindo e cheio de conteúdo, com essa querida e maravilhosa mulher que, além de cheia de histórias aqui, cheia de vivências, tem muito afeto para entregar aqui. Nós, além de sem mimimi, temos um espaço para todo mundo. Então, Leila, mais uma vez, obrigada. Este é mais um episódio que a gente entrega com muito afeto e carinho. Gratidão pela oportunidade, pelo espaço. Sempre juntas, imagina. Eu que agradeço. A todos vocês um grande beijo e até o próximo episódio. Um beijo, um sonho adornado no ar, um carro, um vinho, seu olhar, o som e a cor de todo o mar. E até o tempo que habita em você vai parar pra ver que ela sempre dança. Linda, linda. Hoje ela dança em cartaz o amor. Ela sempre dança.